Bem, bom dia a todas e a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à última mesa do segundo seminário do Laboratório de História Pública, intitulada Reflexões sobre o Programa de Extensão Laboratório de História Pública. Eu sou o professor Rafael Cebriano. Essa mesa é uma mesa coordenada por mim e pela professora Elaine Ribeiro, que é a vice-coordenadora do programa, e ela é, ao mesmo tempo, uma mesa de apresentação geral do que o programa tem sido desde o ano de 2020, quando ele começou, e também de um diagnóstico, né, e de indicações de problemas e dificuldades que foram, né, os desafios que foram enfrentados, né, pelos projetos que compõem o programa ao longo do ano de 2022, pensando também na continuidade do programa para o ano de 2023, né? Então, não é uma mesa, digamos, tão interessante quanto as mesas dos projetos, né? Porque as mesas dos projetos, elas contemplam efetivamente as atividades, né? Tem uma dimensão que nós aqui não teremos, né? Mas é uma maneira importante também de apresentar o programa, né? Para quem se interessa, ou quem pretende fazer parte dele no futuro, ou para simplesmente quem fez parte dele e quer ouvir um pouco mais, né? Então, a gente começa aqui pensando, né, em algo importante. Por que nós decidimos, a partir do ano de 2021, organizar um seminário do Laboratório de História Pública, né? Porque, como são projetos que têm sido desenvolvidos, né, projetos de extensão, que juntos compõem um programa e que têm sido desenvolvidos em uma universidade pública, nós consideramos que era fundamental criar um espaço, né, um fórum, não apenas para apresentação dos resultados do que vem sendo desenvolvido nos programas, mas também para discussão desses resultados, né? Questionamentos, problematizações, enfim. Então, essa é a segunda edição, né? A primeira foi no ano passado. Quando nós realizamos o primeiro ano do programa em 2020, na época não foi possível, porque realmente estávamos no primeiro ano da pandemia, né? Então, a situação foi mais complicada. Então, é importante começar aqui, já que estamos também em um evento com a presença de discentes de graduação, caracterizando a motivação principal da existência de um programa de extensão e de projetos de extensão e de atividades de extensão em uma universidade, né? As universidades, elas são assentadas para que elas sejam universidades, para que elas não sejam apenas centros de ensino, faculdades, enfim, elas são assentadas sobre os chamados três pilares, né? O ensino, a pesquisa e a extensão. Mas além de haver esses três pilares, ou seja, de existirem atividades de ensino, pesquisa e extensão, que para que exista uma universidade são obrigatórias, né? A universidade tem que oferecer atividades de ensino, pesquisa e extensão, tem que existir também o que nós chamamos de indissociabilidade dessas três dimensões, né? Ou seja, deve haver uma articulação do ensino, da pesquisa e da extensão de alguma maneira, né? As atividades de extensão, muitas vezes, são tratadas como menos importantes do que as atividades de ensino e pesquisa, principalmente em algumas áreas do conhecimento, né? Isso acontece, mas elas são tão importantes quanto as outras duas dimensões, né? Em alguns casos, elas são as atividades, inclusive, mais transformadoras, né? Aquelas que intervêm, que interferem de uma maneira mais direta nas comunidades às quais as universidades estão vinculadas. Então, eu coloquei aqui só breves definições do que são extensão universitária, o que são programas e o que são projetos de extensão, né? Então, a extensão na educação superior brasileira é a atividade que se integra à matriz curricular, né? Ou seja, a estrutura dos próprios cursos de graduação e a organização da pesquisa, nas suas diversas dimensões, né? Desde a iniciação científica até, potencialmente, a pós-graduação estricto sensu, os mestrados e doutorados, constituindo-se em processo interdisciplinar, isso também é importante, né? Nós já levamos isso em consideração no Laboratório de História Pública, mas essa é
perspectiva que pode ser ainda ampliada, né, a perspectiva da interdisciplinaridade, político-educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento em articulação permanente com o ensino e a pesquisa. Aqui, quem acompanhou as mesas ou fez parte de projetos, né, que integraram o Laboratório de História Pública, já entendeu, né, que quando nós falamos de extensão, nós não estamos tratando necessariamente de divulgação do conhecimento, muito pelo contrário, mas de produção de conhecimento em conjunto com os chamados aqui nessa definição, outros setores da sociedade, né, que podem ser comunidades, escolas, né, podem ser diferentes grupos. Né? Então, a ideia não é produzir para os grupos, né, mas produzir com os grupos. Né? Isso tem a ver com, inclusive, uma das maneiras mais fundamentais de definir história pública. Então, a ideia é que essa interação ela seja transformadora dos polos que estão articulados, ou seja, a universidade precisa mudar nesse processo, assim como ela precisa ajudar a transformar as comunidades que estão envolvidas no desenvolvimento desses projetos e programas. Né? Mas por que existem programas e projetos? Né? Então, um programa de extensão é uma ação maior, né, do que um projeto, que compreende um conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão. Né? Então, podem acontecer no âmbito de um programa de extensão, além dos projetos, né, a gente vai lembrar quais foram esse ano e quais foram nos anos anteriores, também cursos, eventos, prestação de serviços, né? E as diretrizes e escopo de interação com a sociedade se integram preferencialmente às linhas de pesquisa e ensino desenvolvidas pela instituição. Então, no caso do curso de História, é isso, né? Existe há alguns anos um investimento de pesquisa, né, e de ensino na área de História Pública, e existe uma integração, então, entre o programa e esse investimento, né, que passa, inclusive, por um contato com a pós-graduação. Já um projeto de extensão, né, não é uma ação menos importante, mas é uma ação de outra dimensão, né, e é uma ação processual e contínua de caráter educativo, social, cultural, científico ou tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado. Né? Então, um programa ele pode existir, né, por um período, por exemplo, de muitos anos, né, e um projeto necessariamente é uma ação mais circunscrita no interior desse período maior. Né? O objetivo principal de um projeto de extensão, como está aqui, é produzir algum resultado de mútuo interesse para a sociedade e para a comunidade acadêmica. Né? Se não houver isso que nós chamamos, né, no jargão, né, interação dialógica, ou seja, se não houver mútuo interesse e diálogo mútuo também entre a comunidade acadêmica e os grupos, né, que compõem isso que nós chamamos genericamente de sociedade, nós não estaremos em um projeto de extensão. Então, isso é bem importante que fique sempre na nossa mente, quando integramos um projeto de extensão ou quando pretendemos desenvolver um projeto de extensão. O projeto precisa transformar, né, as comunidades envolvidas, mutuamente. O projeto pode ainda ser desenvolvido de duas maneiras, articulado a um programa, né, isso não é apenas na Unifal, mas em todas as universidades, ou sem articulação, desenvolvido individualmente por meio de procedimentos apresentados em proposta única. Nós temos privilegiado, desde o ano de 2020, o desenvolvimento dos projetos articulados ao programa Laboratório de História Pública. Né? Mas, né, como está aqui no slide, eu vou rolar um pouquinho para vocês verem, nós temos no programa 2 projetos que têm um histórico anterior à própria existência do programa Laboratório de História Pública, que são exatamente os projetos dos professores que estão aqui, né? A professora Elaine e o professor Luiz Sabé. A professora Elaine desenvolve, né, a matriz do Dimensões Africanas desde 2012, né, quando ele era intitulado ainda Dimensões Africanas nos livros infantis e juvenis,
E o professor Luiz desenvolve novas mídias para a produção e comunicação do conhecimento histórico desde 2014, né? Antes, como projetos isolados, né? Que tiveram, inclusive, bolsas, né? Tiveram uma importância muito significativa desde o início, e a partir de 2020, articulados esses dois projetos ao Laboratório de História Pública. É claro que houve outras iniciativas pontuais, né, projetos pontuais, eu mesmo tive um projeto pontual, né, mas esses são os mais exitosos e os mais duradouros também, né. Então, aqui só relembrando, né, um histórico rápido do LHP. Quando é que a gente começou a pensar no LHP? Nós começamos a pensar no Laboratório de História Pública no final de 2019, quando estavam acontecendo na Unifal mais intensamente as discussões sobre curricularização das atividades extensionistas, né? Eu falei disso um pouco ontem, né? Na conversa que a gente teve ontem à noite sobre vida universitária. Não sei se todos e todas entendem isso, mas a partir do ano que vem, né, e a partir da turma que ingressará no ano que vem, nós teremos oficialmente instituída no curso de História a curricularização da extensão, né, que é algo que foi definido há muitos anos já, e que, por meio das definições, né, de fóruns nacionais, de pró-reitores e de pró-reitorias de extensão, estipulou-se que o prazo para definição oficial e para a integração dessas atividades aos currículos dos cursos o prazo final era o ano de 2022. Então, nós reformulamos o projeto pedagógico do curso de História. Não foi uma reformulação drástica, foi uma reformulação muito pontual em relação ao projeto que está em vigência desde 2017, mas houve duas mudanças muito importantes nesse projeto, né? Então, a primeira delas foi a incorporação das chamadas ASECs, né, das atividades curriculares de extensão, e nós suprimimos também, como parte da reformulação, a obrigatoriedade do trabalho de conclusão de curso. Então, entendendo que as atividades curriculares de extensão, elas serão, a partir de agora, né, cada vez mais o espaço de articulação mesmo do ensino, da pesquisa e da extensão no curso de História, né? Claro que para quem ingressar a partir do ano que vem, isso não é apenas uma dimensão de importância do curso, mas é também uma obrigatoriedade, né? Isso não quer dizer que apenas quem ingressar a partir de 2023 deverá participar dos projetos, né? Muito pelo contrário. Então, essas discussões estavam acontecendo na Unifal entre 2018 e 2019, e no final de 2019, o professor Walter, a professora Lívia, né, em conversa com os demais e as demais docentes, propuseram, então, algumas conversas para que nós transformássemos, né, desde aquele momento, essas discussões em um programa de extensão no âmbito do curso, né, curso no qual também havia, já há algum tempo, uma reflexão sobre história pública, sobre ensino de história, né, inclusive uma reflexão sobre como vincular essas ideias de pesquisa com projetos de pós-graduação, e até na época se imaginava, né, eventualmente com um programa específico de pós-graduação voltado à história pública, né? Então, esse aqui é o diagnóstico, né, que foi redigido na época, e a partir do qual nós construímos coletivamente o programa Laboratório de História Pública, né? Então, o diagnóstico é uma parte do texto, né, base do programa. Então, o diagnóstico era e continua sendo de que o conhecimento sobre o passado tem interessado a grupos cada vez mais abrangentes e não satisfeitos com o ensino escolar de história. Ao mesmo tempo, a precariedade do ensino escolar público brasileiro afeta tanto a qualidade educacional quanto o interesse dos jovens pela atuação em instituições escolares públicas. Além disso, os espaços não escolares de formação histórica têm proliferado em todo o mundo, seguindo mais o ritmo dos interesses de mercado do que uma reflexão qualificada sobre esse campo. Nesse cenário, podemos dizer que a formação institucionalizada para uma história pública no Brasil é praticamente inexistente, ainda que nesse período, inclusive durante a pandemia, tenham acontecido algumas iniciativas importantes, como um curso nacional promovido pela Rede Brasileira de História Pública. O curso de História da Unifal-MG tem tratado desses problemas até agora por meio de projetos de ensino, de pesquisa e de extensão,
desarticulados entre si, né? Então, havia já o curso ministrado pela professora Marta, uma outra disciplina tinha tocado nessas questões, mas eram ações desarticuladas. Então, a partir de 2020, intentamos fortalecer esses projetos, articulando-os para criar oportunidades de ampliação e de institucionalização de novos tipos de formação histórica demandados hoje. Então, percebam que nós, desde o começo, pensamos também esse programa como um programa de formação, né, como devem ser, aliás, todos os programas de extensão. Né, não era apenas uma iniciativa institucional para articular projetos, mas para pensar esses projetos efetivamente como mais um espaço de formação e, nesse caso, um espaço específico de formação em história pública. Né? Por isso, o objetivo geral era e continua sendo construir um programa de ações articuladas voltadas à formação e atuação de historiadores e historiadoras em espaços não necessariamente escolares, com a efetiva colaboração de públicos diversificados. É importante ressaltar, né, que quando a gente diz aqui em espaços não necessariamente escolares, nós não estamos descartando a escola como um âmbito importante, muito pelo contrário, há projetos, já houve outros, inclusive, articulados às escolas, né, e continuarão existindo esses projetos, né, porque nós não estamos descartando aqui os espaços escolares como espaços de formação, né, só dizendo que eles não são, na atualidade, os únicos, né, existem outros, e os espaços escolares podem ser, inclusive, articulados também a esses outros, né. Então, o primeiro ano de funcionamento foi o ano de 2020, que, como vocês podem imaginar, né, sobretudo o pessoal que entrou aqui na graduação em 2020, né, ou que estava no curso já antes de 2020, não foi um ano fácil, né, por conta do início da pandemia, né, antes mesmo do funcionamento do programa começar, né, se iniciar, a pandemia começou, né, então nós tivemos que pensar como adaptar, né, como é que isso ia acontecer, mas ao mesmo tempo essa adaptação trouxe para o programa algumas ideias interessantes e inclusive o desenvolvimento de um dos projetos que teve tudo a ver com a pandemia, né? Então, foram aprovados já naquele momento, né, os projetos com bolsistas, inclusive com uma bolsista, né, que ficou, um bolsista, depois uma bolsista ficou responsável pela gestão do programa, e não necessariamente atrelada a um dos projetos, né? Isso depois não aconteceu mais. Nós promovemos, na época, um concurso nas escolas, né, com as quais o programa e os projetos dialogavam para a definição do logotipo do Laboratório de História Pública. Então, esse logotipo aqui, que quem faz parte dos projetos já viu, né, que está aqui na primeira página, esse logotipo aqui, ele foi desenhado, né, ele foi desenvolvido por um aluno de uma escola pública, né, que inclusive depois nós fizemos uma premiação, enfim, né. O programa foi profundamente impactado, né, como eu disse agora há pouco, né, pela pandemia, inclusive vários programas e vários projetos na universidade na época decidiram não continuar, porque não tinham condições, né, precisavam das atividades presenciais, e no nosso caso nós decidimos insistir no desenvolvimento, mesmo com todas as dificuldades que isso trouxe, né, porque na época havia pelo menos 2 projetos diretamente vinculados à escola, que eram o projeto da Elaine e o projeto coordenado pela Lívia e pelo Olavo, e mesmo assim nós mantivemos esses projetos e eles atingiram resultados importantes a despeito de todas as dificuldades, né, que aconteceram. Então, em 2020, foram 4 projetos, né, que integraram o Laboratório de História Pública: o Dimensões Africanas nos Materiais Didáticos, coordenado pela professora Elaine; o Novas Mídias para produção e comunicação do conhecimento histórico, coordenado pelo professor Luiz, lembrando, né, que esses eram projetos que já existiam anteriormente; o Ensino de História e História Pública, coordenado pelos professores, né, pela professora Lívia e pelo professor Olavo; e o último projeto que se integrou, né, que foi desenvolvido inclusive como parte das circunstâncias especiais, que foi o Diário Virtual Memórias da Pandemia, que foi um projeto que foi coordenado pela Lívia e pela Marta, né, pela professora Lívia e pela professora Marta,
e do qual fez parte a Evelyn Abreu, que é aluna do curso, e que, a partir desse projeto, inclusive, desenvolveu um projeto de mestrado que ela tem, no qual ela tem trabalhado e que ela deve concluir em breve, né? Também na época, nós entendemos, né, que era importante, era viável, né, por meios remotos, oferecer um curso de formação em história pública. Então, a professora Marta, que é uma pesquisadora de referência nessa área, ofereceu esse curso, né, e na época também, né, quem aqui estava no curso lá desde 2020, né, tem algumas pessoas aqui que entraram em 2020, vão se lembrar que nós estávamos desenvolvendo um projeto alternativo de atividades de graduação, né? Nós paralisamos quase todas as disciplinas obrigatórias e criamos o que, durante o chamado ensino remoto emergencial, o que nós chamamos de GTs, né? Os grupos de trabalho, a partir das temáticas, enfim, e esses grupos de trabalho foram pensados também na interlocução com a história pública, né? Então, quem aqui participou dos projetos na época, ou já ouviu falar deles, ou já assistiu aos vídeos, né, que nós, inclusive, disponibilizamos no canal do Laboratório de História Pública, lá no YouTube, que quem não segue aqui o canal, por favor, procure lá o canal e siga, né, e assista aos vídeos que estão lá, das atividades. Esses GTs, então, eles duraram, né, os 2 semestres do chamado ensino remoto emergencial, que foram 2 semestres que aconteceram de meados de 2020 até o início de 2021, né, foram períodos um pouco condensados, né, e houve uma articulação, então, né, do Laboratório de História Pública, às atividades desses GTs, e, inclusive, essas atividades foram apresentadas oficialmente. Ainda não havia, na época, o seminário do Laboratório de História Pública, mas elas foram apresentadas em fóruns e também na Semana de História, né, na sexta Semana de História. Algo importante que também aconteceu durante o ano de 2020, e que depois nós não exploramos tanto assim, até pela inexistência da manutenção de um bolsista, de uma bolsista especificamente para isso, foram as redes, né, do Laboratório de História Pública, né? Então, naquele ano foi criada uma página, né, que ainda está no ar, mas está desatualizada, o canal do YouTube, que nós podemos considerar a mais bem-sucedida dessas redes, né, porque desde então nós começamos a divulgar todas as atividades mais importantes do curso por meio desse canal, né, então, semanas de história que aconteceram virtualmente, cursos, enfim, né, todas as atividades que puderam ser gravadas, foram gravadas, estão lá no canal, né, então é um repositório também, né, o canal se tornou um repositório, e foram criados também perfis no Facebook, no Instagram e no Twitter, que, repito, foram mais intensamente administrados no ano de 2020, ano de 2021 também houve alguma utilização, sobretudo do Facebook e do Instagram, né, menos do Twitter, até porque o Walter, na época, que era o coordenador do programa, tinha uma relação maior, né, com o Twitter que eu, por exemplo, e a Elaine, pelo menos eu, né, não sei a Elaine, eu não tenho, né, então, e também não faço questão de ter. Então, houve uma utilização mais intensa dessas redes, que é uma questão, inclusive, que a gente deve voltar a pensar a partir do ano que vem. Em 2021, houve uma diferença, né? Então, nós decidimos renovar o programa no final de 2020, né? Concorrer ao edital de programas da Pró-Reitoria de Extensão. A Elaine está dizendo que não gosta, mas tem, né? Eu não gosto e não tenho, não terei, né? Como eu costumo dizer. Mas, assim, né? Teve uma mudança importante, porque o Walter ia se afastar, né? Para fazer o pós-doutorado, e eu e a Elaine, então, assumimos a coordenação do programa, né? A outra mudança importante é que o programa, até pelas questões, né, orçamentárias, enfim, que continuam nos assombrando, que estão criando todos esses problemas que a gente está enfrentando neste momento, né, os programas, eles foram oferecidos em um cronograma abreviado, então, ao invés de eles funcionarem ao longo de um período maior do ano, né, que normalmente era um período que começava no mês de março e terminava lá no mês de dezembro, lá em 2021 ele, né, parece que foi ontem, mas
tanta coisa aconteceu, né? Ele já foi, os programas já passaram a funcionar em um cronograma abreviado de aproximadamente 6 meses, né? E também com uma redução no número de bolsistas, né? Por conta da redução orçamentária que a universidade vinha enfrentando desde muitos anos, mas que se intensificou, né, entre os anos de 2020 e 2021. Então, tivemos 4 bolsistas, né, vinculados aos programas, aos projetos, perdão, mas não tivemos um bolsista, uma bolsista vinculada ao programa, né, nós não conseguimos manter. Então, em 2021, ainda houve, né, um impacto da pandemia, nós estávamos voltando às atividades regulares de graduação, mas voltando às atividades por meio remoto, né, por plataformas virtuais de aprendizagem, né, então permanecemos durante todo o ano de 2021 dessa maneira, e os programas já foram pensados, né, com seus projetos integrantes, para que eles funcionassem durante a pandemia. Então, foi diferente do que aconteceu em 2020, né? Em 2020, nós fomos pegos, digamos, de surpresa, né? E tivemos que adaptar os projetos. E em 2021, nós já sabíamos, né? Que potencialmente esses projetos teriam que acontecer virtualmente. Então, por exemplo, o projeto de ensino do professor Olavo e da professora Lívia já nem foi proposto, né? Porque a situação das escolas era muito difícil naquele momento, né, com todas as dificuldades que foram enfrentadas, né, e os projetos que foram propostos, eles foram propostos como projetos que tinham viabilidade, de alguma maneira, para acontecer em um cenário pandêmico, né, então, se manteve, né, foram mantidos os projetos da professora Elaine e do professor Luiz, sendo que a Elaine mudou, né, o título do projeto, passou a se chamar Dimensões Africanas nos Recursos Didáticos. Não foi apenas uma mudança de título, foi uma mudança também de características, depois ela pode falar disso. E além do Dimensões Africanas e do Novas Mídias, passaram a integrar, né, o programa pela primeira vez, né, que foram criados naquele momento, o projeto Acervo da Cultura Negra Congadeira em Poço Fundo e no sul de Minas Gerais, proposto pela professora Lívia em articulação com um ex-aluno do curso de História, o Fabrício Ferreira, que era aluno da turma de 2018, que é de Poço Fundo, inclusive, e o projeto Centro de Documentação da Unifal-MG, Extensão, Ensino e Pesquisa na Produção e na Divulgação do Conhecimento Histórico, que é o projeto ligado ao CEDOC, né, o Centro de Documentação da Unifal, coordenado pelo professor Mário, né, que é, por sua vez, também o coordenador do CEDOC, né. Então, esses projetos todos funcionaram, alguns com mais dificuldade do que outros, né, mas conseguiram, né, executar as atividades básicas, lembrando que, ao longo do ano de 2021, nós ainda estávamos naquela situação, né, de ausência de vacinação, a vacinação começou a acontecer, né, de uma maneira mais ampla, né, no meio do ano, né, então, tudo isso dificultou bastante os projetos que precisavam de interação presencial, como era o caso do Dimensões Africanas, do Acervo da Cultura Negra e do CEDOC, né? O Novas Mídias precisava um pouco menos dessa interação, mas os outros precisavam bastante, né? O Walter, mesmo afastado, né, ajudou a organizar um curso, na época, né, articulado a ações de pesquisa de alunas, né, orientandas dele ou não na época, que foi intitulado Entre o Efêmero e o Eterno, Educação Histórica e Patrimonial por meio de acervos cemiteriais. Esse curso foi transmitido pelo YouTube, ele está integralmente disponível lá no canal do Laboratório de História Pública, e, pela primeira vez, nós organizamos o seminário do LHP, né? Além do seminário do LHP, a professora Elaine também coordenou um curso chamado Oficina de Projetos de Pesquisa e Ensino de História e História Pública, que foi um curso que nós fizemos em caráter experimental para tentar aproximar mais o Laboratório de História Pública do programa de pós-graduação em História Ibérica, né, sendo que a grande maioria dos docentes do curso passou a fazer parte do programa de pós-graduação em História Ibérica no ano de 2021, né? Elaine e Luiz, que aqui estão, já faziam parte antes, né? Mas eu, por exemplo, Lívia, Mário, Marta, Marcelo, né? Entramos
em 2021. Então, a Elaine pensou nessa ação, né, como uma estratégia também de vinculação dessas áreas do ensino de história e da história pública, mas de divulgação e de aproximação de possíveis interessados e interessadas com o programa de pós-graduação em História Ibérica, né? Foram mantidos os vínculos com a graduação e nós articulamos, né, desde o ano passado, o seminário do Laboratório de História Pública à Semana de História, né? No ano passado também, né, por conta de todo o trabalho, a movimentação que foi feita desde o ano de 2020, né, nós tivemos a apresentação de alguns resultados, né, de publicações que eram resultados de articulações das ações do Laboratório de História Pública com as ações dos GTs, né? Então, a professora Marta e a professora Lívia divulgaram, né, uma publicação muito importante sobre gênero, né? O professor Walter e a professora Lívia organizaram um livro, né? E esses dois que eu estou mencionando, eles estão disponíveis na página de publicações da PROEX, né? Da Unifal. Divulgaram um livro que é uma coletânea de textos escritos tanto em relação ao trabalho dos GTs, quanto em alguns casos em relação ao trabalho desenvolvido no Laboratório de História Pública. O professor Luiz Sabé, né, divulgou também uma das publicações diretamente vinculadas ao Novas Mídias, né? Então, houve isso para não mencionar os artigos, né, que, por exemplo, o próprio Sabé, o Walter, enfim, divulgaram, né, publicaram em revistas acadêmicas e que continham reflexões tanto sobre o período dos GTs quanto sobre o Laboratório de História Pública, né? E aqui, né, eu tinha até peguei o slide do ano passado e não editei aqui. Na época já havia a indicação, né, da necessidade de estreitamento das atividades do Laboratório de História Pública com a graduação e com o programa de pós-graduação, que foi algo que nós discutimos ao longo do ano inteiro de 2021 e também né, no começo desse ano de 2022, até nós definirmos o modelo de curricularização da extensão que nós praticaremos a partir do ano que vem, né? É um modelo no qual a carga horária de extensão ela passa a estar atrelada a um componente curricular. Então, necessariamente, quem entrar no curso, como eu disse, a partir do ano que vem, vai ter que desenvolver atividades pelo menos dependendo da carga horária, pelo menos ao longo de um ano, né? Ou de um cronograma, de um projeto de extensão, para atingir essa carga horária obrigatória de atividades de extensão. Bom, chegamos então ao terceiro ano, nesse resumo aqui breve que eu estou fazendo, né, de novo sob minha coordenação e a coordenação da Elaine, né, isso no âmbito do programa, né, porque os projetos têm os seus coordenadores e coordenadoras e vice-coordenadores ou subcoordenadores e coordenadoras, né. De novo, né, nós, por restrições orçamentárias, né, dificuldades de gestão do orçamento, dificuldades de liberação, né, e de previsão de orçamento, de novo nós tivemos um cronograma abreviado, né, de junho a dezembro, o que dificulta bastante, né, gente, as atividades de projeto que tem muita coisa para desenvolver, né, então um cronograma tão encurtado, ele é sempre um cronograma complicado, né, até porque parte desse cronograma é ocupada por seleção de bolsistas, né, definição das equipes, né, então, efetivamente, é menos tempo ainda para desenvolvimento das atividades, né. Nesse ano nós tivemos 5 bolsistas, né, ou uma para cada projeto, e é importante registrar aqui, né, como eu falei no começo, também as dificuldades principais que nós tivemos, né, que foram, aí depois Elaine e Luiz, fiquem à vontade para complementar o que eu estou dizendo aqui, se eu tivesse sido muito suave, né, foram de 2 ordens principais, né, e há aqui bolsistas e ex-bolsistas dos projetos que passaram por essas dificuldades, sentiram diretamente essas dificuldades que eu vou mencionar, né. A primeira delas, os constantes problemas para o pagamento das bolsas nos prazos estipulados, né. Então, isso foi especialmente difícil porque a Pró-Reitoria de Extensão ainda não desenvolveu
nenhuma estratégia mais eficaz de comunicação com as coordenações dos programas e dos projetos, né? Então, frequentemente, os coordenadores e as coordenadoras dos projetos ficavam sabendo que as bolsas não estavam sendo pagas por meio de reclamações dos bolsistas e das bolsistas, né? Ou seja, não havia nenhum tipo de indicação de que esses problemas estavam acontecendo, e isso é um problema que ainda não foi solucionado e que precisa ser solucionado, né? A justificativa, basicamente, é sempre a mesma, né, de que o orçamento era disponibilizado com atraso, né, de que o governo federal não repassava, né, os montantes de recursos. A gente não duvida que isso possa ter acontecido, que isso tenha acontecido. Nós sabemos, estamos vendo agora, né, isso acontecer de novo, né? Aliás, é isso, né, o PIBID e o Residência Pedagógica, assim como bolsistas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, ao que tudo indica, começaram a receber entre ontem e hoje, mas as verbas, por exemplo, destinadas aos programas e projetos de extensão da universidade continuam indisponíveis, né? Então, quem recebe bolsas de extensão, quem recebe, aliás, qualquer tipo de recurso que venha dessas rubricas da universidade, inclusive funcionários e funcionárias terceirizadas, continuam sem receber e, por enquanto, sem previsão, né? Então, como nós já conversamos várias vezes entre nós coordenadores, nós sabemos que isso provavelmente aconteceu, né? Que esses atrasos aconteceram e que os motivos provavelmente foram esses, né? O que nos incomodou, obviamente, além de todos os percalços, né, e as dificuldades que isso gerou para bolsistas, foi a falta de comunicação, né? A falta de uma comunicação mais direta, né? Por exemplo, houve momentos em que alguns bolsistas de certos projetos receberam e bolsistas de outros não, e isso não foi explicado. Então, né, isso gerou também uma pequena crise, né? Por que isso aconteceu? Por que algumas pessoas receberam, outras não receberam, né? Então, agora, por exemplo, nós não temos orçamento, né? Mas nenhuma mensagem foi enviada pela Pró-Reitoria de Extensão deixando isso claro, né? Então, esse é um problema, nós já fizemos reclamações e é um problema que precisa ser enfrentado com uma atenção maior no próximo ano, né? Um outro problema que impactou, pelo que eu sei, né, bastante diretamente os projetos coordenados pela Elaine, pela Lívia e pelo Mário, foi a ausência de financiamentos diversos para a execução adequada dos projetos, né? Por motivos diferentes, né? No caso da Elaine e da Lívia, porque, ao contrário do que está previsto no edital dos programas, né, a Pró-Reitoria de Extensão não dispensou, né, dispensou no sentido de não destinou, né, todos os recursos que seriam necessários, né, como, por exemplo, viabilizando viagens, equipamentos, enfim. E no caso do Mário, né, porque nós ainda enfrentamos, ele até comentou isso em tom de brincadeira ontem à noite, mas isso é sério, né, nós ainda enfrentamos uma precariedade muito grande no que se refere ao próprio espaço em que a documentação do SEDOC está alocada lá no prédio A, no prédio histórico. É uma sala muito precária que não passou ainda pelos processos adequados, né, de reforma, higienização, né, que permitam a conservação adequada dos documentos, e também não houve nenhuma destinação de recursos para recursos vindos da PROEX para o desenvolvimento desse projeto, mesmo do projeto do Luiz, né, o Novas Mídias, né, e pelo que eu sei também nada foi destinado ao projeto coordenado pela Marta, né. Então esse é um problema, né, porque os projetos de extensão, eles não sobrevivem apenas das bolsas que são pagas, né, claro que elas são importantes, né, mas como eles são projetos que demandam interação com a sociedade, eles necessariamente demandarão a utilização de material de consumo, a utilização de meios de transporte, né, de equipamentos. Então, isso precisa ser pensado com atenção maior, né, e com dedicação maior a partir do ano que vem, para que isso possa
acontecer efetivamente, a gente não precise ficar fingindo, né, que o que foi planejado foi executado integralmente, né? Eu acrescentaria aí um outro problema, né? Eu quero sim, Elaine, só quero destacar, né, que a gente teve um outro problema que não foi necessariamente não é necessariamente uma coisa ruim, mas que aconteceu e acabou impactando, né, o término dos projetos, que foi a efetivação dos programas do PIBID e do Residência Pedagógica, né? Então, vários e várias que aqui estão se integraram ao PIBID e à Residência Pedagógica e acabaram deixando, né, a condição de bolsistas dos projetos de extensão, né? Isso fez com que alguns projetos tenham encerrado as atividades, estão, né, porque a gente está na finalização, estejam encerrando as atividades sem bolsistas, né, e em alguns casos, inclusive sem voluntários e voluntários, né? Então, a finalização das atividades acabou sendo prejudicada por conta disso, né? Repito, por um bom motivo, né? Porque é ótimo que tenhamos, né, o PIBID, mais de uma equipe do Residência Pedagógica, mas isso acabou impactando, né, a utilização desses recursos de uma forma que às vezes não foi possível remanejá-los, né? Porque nem em todos os casos foi possível fazer nova seleção de bolsistas ou indicação de bolsistas que já estavam em listas de espera, né, por conta da amplitude do PIBID do Residência Pedagógica, né? Então, sobre essas questões, eu vou passar a palavra, então, à Elaine. Se o Luiz também quiser falar um pouco sobre isso, fiquem à vontade. Bom dia, pessoal. Eu gostaria, assim, de deixar registrado, né, registradas as informações e as indignações, né, a gente, assim, por todo o levantamento que o Rafael fez, né, apresentou para nós, dá para perceber que nosso programa começou junto com a pandemia e nós fizemos muita coisa, mesmo com a pandemia e mesmo com a situação desgovernamental que a gente vive. Nesse sentido, eu começo falando que eu fico feliz, eu fico satisfeita, né? Porque a gente resistiu, a gente não só existiu, mas a gente resistiu, né? Nesse tempo todo. Mas há algumas coisas, né, que a gente não, que fogem do nosso controle e que nem sempre dá para explicar. Um exemplo está acontecendo agora, né, nesse momento. Eu estou aqui com vocês, mas estou também em outros canais aqui, tentando entender o critério de pagamento de bolsas do PIBID. Porque, sim, boa parte recebeu, mas alguns alunos ainda não. E aí a promessa é até o dia 13. Isso mexe com a saúde mental do aluno que não recebe. Então, e a gente fica sem comunicação. Então, tem que sair correndo. E aí, no caso do PIBID do Residência, é um canal de comunicação lá em Brasília, né? Então, você tem que correr atrás de gente que está muito longe. Isso tudo é uma cadeia, vamos dizer, uma rede de comunicação. No caso do PIBID de Residência, a gente tem as coordenações institucionais dentro das universidades, e depois a gente tem uma coordenação geral das universidades, e tem lá no MEC. Então, é bem difícil fazer vamos dizer, essa comunicação. E aí, o que me deixa mais desgostosa é que, no caso da extensão, a gente não tem toda essa rede para tentar buscar informação, né? É a Pró-Reitoria de Extensão que está aqui do nosso lado, está dentro da nossa universidade. E não teve um mês que as bolsas não atrasaram. E não teve um mês que foi feita, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, uma circular nos e-mails, né? Se não quer fazer uma apresentação no site da ProEx, pelo menos nos e-mails dizendo que tais bolsas vão atrasar. Por que tais bolsas?
Como o Rafael explicou, o pagamento, né, dessas bolsas, no caso da extensão, são feitas via rubricas públicas, né? Então, assim, cada rúbrica dessa, né, a rubrica, ela vai pagar de acordo com uma área específica. Então, na extensão, a gente tem várias áreas, e elas vão de acordo com as áreas de conhecimento propostas pela CAPES. E aí, por exemplo, as áreas que estão ligadas, dos projetos e programas ligados à educação, essas áreas que têm mais projetos, né, elas têm uma linha de pagamento que é diferente, por exemplo, dos projetos e programas ligados à área de cultura, é uma outra rubrica. No caso, tem ciência e tecnologia. Então, dá para perceber que é só dar uma olhada na lista, né, nos títulos de projetos e programas aprovados junto à PROEX, e lá na PROEX a gente consegue fazer esse levantamento, que a área de educação é a que mais produz conhecimento, que mais produz atividades, mas é a que é a mais penalizada, porque é a que tem mais bolsistas a serem pagos. E aí, a gente tem rubricas que são menos, que tem menos projetos, essas são pagas primeiramente. Então, pelo que eu entendi da explicação que Rafael foi buscar, porque senão vai atrás ninguém, vai explicar isso que eu estou falando para vocês, e pode ser que tenham outras questões envolvidas que eu não sei, né, porque é tudo muito difícil, essa comunicação. Então, fazendo um paralelo com o Residência e o PIBID, é mais fácil conversar com Brasília, por incrível que possa parecer. E aí, a gente tem, né, nessa falta de comunicação, os alunos que estão lá vivendo suas vidas, engajados nos projetos, estudando, vendo seus colegas receberem e eles não. Isso é péssimo, né? É péssimo porque passa todo tipo de questão pela cabeça desse aluno que não recebeu. Por que eu não? Por que meu... Então, quer dizer que o meu projeto é menos importante que o de outros? Como que é isso? Como é que isso funciona? E não tem comunicação. Então, para mim, é claro que ficar sem receber a bolsa é péssimo, mas a falta de comunicação é pior ainda, porque a falta de comunicação, ela não está dependendo do financiamento. Eu entendo também que as pró-reitorias de modo geral, né, a universidade de modo geral, tem poucos funcionários. E, no caso da extensão, a gente tem uma funcionária, né, uma servidora pública responsável, que também tem suas dificuldades, porque não é ela que faz o pagamento, não é ela que faz a ordem de pagamento junto ao banco, é um outro setor. Mas, mesmo assim, ela é a única que nos responde, né? A omissão que eu fico mais preocupada é da pró-reitoria, dos pró-reitores, porque eles são servidores públicos, eles têm por obrigação informar, eles têm por obrigação dar esclarecimentos. Você está numa função pública, né? E não é isso que vem acontecendo. Então, por isso eu estou deixando registrando aqui, inclusive publicamente, porque isso vai para o YouTube, essa minha indignação, porque isso aí a gente já reclamou várias vezes, inclusive não com o mesmo pró-reitor, na gestão anterior eram outras pessoas. Então, a questão não é pessoal, a questão é institucional. E a gente continua nessas práticas, né, fazendo tudo o que a gente fez, e com essas práticas pouco, vou usar a palavra sensíveis para não dizer outra coisa, porque tem aluno que depende das bolsas. E, além disso tudo, a gente tem outras questões, por exemplo, no caso do projeto Dimensões Africanas e Acervo com Gadeiro, a gente tem questões de transporte. As propostas iniciais, né, tanto dos dois projetos para 2022, era continuarmos a trabalhar com a comunidade negra de Poço Fundo, né, cidade aqui próximo de Alfenas, que a gente começou esse trabalho em 2021 e que vai culminar o ano que vem na produção do documentário, né, sobre a Congada e a festa de São Benedito da cidade. Mas a gente tinha também uma proposta de começar os trabalhos com a cidade de Licínia, porque esses dois projetos, eles têm a pretensão, né,
e é uma pretensão, é audaciosa, a gente sabe, de tentar chegar em todas as comunidades do sul de Minas, porque a gente entende que a Unifal é a instituição aqui do sul de Minas que tem, a instituição pública que tem por dever, né, fazer estabelecer essas parcerias, produzir junto com essas comunidades, né, dar visibilidade para o conhecimento que elas produzem, fora do âmbito acadêmico, e que o âmbito acadêmico acaba recebendo muito conhecimento, né? É muito rico tudo que a gente vê. Só que em Licínia a gente não conseguiu ir. A diferença entre Licínia e Poço Fundo não somos nós. A diferença entre Licínia e Poço Fundo é que a prefeitura de Poço Fundo bancou transporte, tanto da gente para a gente ir, nas 2 vezes que a gente foi fazer trabalho de campo, quanto para trazer os congadeiros à Unifal, que aconteceu agora em novembro. Ou seja, se a gente não tiver outras parcerias, a gente não consegue levar, né? E aí eu fico me perguntando qual é, então, o papel da PROEX. E aí nós temos um desafio que é da curricularização da extensão, que vai tornar obrigatório que todos os alunos participem dessa prática extensionista. Então, esse desafio vai ser cada vez mais, né, maior, melhor dizendo, porque agora a gente tem aqui nesse momento 20 pessoas, né? A gente tem nosso curso tem muito mais gente. Só que não vai ser mais opção, né? A partir do ano que vem. Todos temos que fazer. Se a comunicação é difícil hoje, imagina, e eu estou falando só do curso de História, a curricularização é para todos os cursos, né? Todo mundo teve que mudar os seus projetos pedagógicos. Então, essa dificuldade, ela vai ficar mais, ela vai impactar mais, né? Então, a gente tem uma cadeia de problemas aí que estoura nas bolsas, né? Mas a gente tem muito mais coisa. Vou parar por aqui e depois eu gostaria de falar sobre no final, né, se houver tempo, sobre os projetos para o ano que vem, né? Porque a gente é assim, a gente reclama, mas a gente vai lá e faz, né? E a gente não perde a esperança para continuar fazendo, né? A gente fica projetando ainda. Obrigada, Rafael. Imagina, Elaine, eu que agradeço. E queria realmente destacar, né? Isso que a Elaine falou. Nós continuamos desenvolvendo, né? Eu digo nós, mas eu quero aqui dizer mais destacadamente as coordenações dos projetos, né? Porque a coordenação do programa, nesse sentido, tem um papel bem menos relevante do que as coordenações dos projetos. Cada coordenação continua desenvolvendo as atividades dos projetos, mesmo com todas essas dificuldades, né? Então, é óbvio que o não pagamento das bolsas gera uma série de problemas materiais, de subsistência, de desmotivação, psicológicos, né? Como a gente está enfrentando agora nesses últimos dias também por conta desses outros cortes, né? E nós já sugerimos mais de uma vez, o Luiz já mandou, inclusive, em nome da coordenação de curso, uma manifestação, né, do curso em relação a isso, mas realmente, por mais que exista essa carência de funcionários, né, nós entendemos, continuamos entendendo e faremos, inclusive, mais vezes, né, uma manifestação formal em relação a isso, que a Pró-Reitoria precisa se comunicar melhor, né? Então, essa situação que aconteceu, né, que alguns bolsistas que aqui estão, inclusive, perceberam, né, ou seja, alguns programas sendo pagos e outros não, é uma situação que gerou uma desconfiança absurda e desnecessária, né, sendo que a explicação depois foram os programas que tinham menos bolsas e que eram de algumas áreas específicas que foram pagos, né, e os que tinham mais bolsas foram deixados para depois, né. Então, essa comunicação precisa melhorar, porque, afinal de contas, estamos falando de vidas, né,
de vidas de bolsistas, de vidas de professores e professoras, né? Então, isso precisa melhorar, né? Isso precisa ser aperfeiçoado, né? Até porque não faz sentido nenhum a gente estar numa área que se caracteriza, né, como um dos seus fundamentos pela dialogia, e nós não termos diálogo entre as instâncias de gestão, né, pró-reitores, pró-reitoras, enfim, e os coordenadores e coordenadores de projetos e programas, né. Bom, então, no ano de 2022, né, a gente adiantou um pouco isso, né, nós tivemos 5 projetos, né, então, o Acervo da Cultura Congadeira no sul de Minas Gerais, né, o título foi modificado para que ele se tornasse mais abrangente, o projeto novo, né, coordenado pela Marta, Arte e História Local, um roteiro público sobre Alfenas, o projeto do SEDOC, né, coordenado pelo Mário, Dimensões Africanas, coordenado pela Elaine, e o Novas Mídias, coordenado pelo Luiz, né. Neste ano, tivemos de novo, né, em 2021, ele aconteceu desvinculado do programa, por um problema burocrático, então, como em 2020 tivemos de novo o curso Introdução à História Pública, ministrado pela Marta, vinculado ao LHP, assim como nós mantivemos, né, estamos aqui, encerrando essa atividade, o seminário do Laboratório de História Pública, né, para manter esse espaço, né, de apresentação dos resultados, de reflexão sobre cada projeto, de registro, né, para produzir efetivamente, né, esse repositório, né, já que isso é tão importante atualmente, do que cada projeto vem desenvolvendo, né. Mantivemos, obviamente, né, os vínculos com a graduação, né, e também mantivemos os vínculos com a Semana de História, e como eu falei, a gente pretende continuar funcionando dessa maneira, né. A partir de 2023, né, aí, né, depois Luiz e Elaine, se quiserem falar das perspectivas específicas dos seus projetos, né, vai ser ótimo, nós teremos algumas diferenças, né. A primeira delas é que um dos projetos que foram ofertados, né, que foi ofertado esse ano não vai, para o ano que vem não vai ser mantido, que é o, né, pelo menos, depois a Helene pode explicar melhor, mas enquanto projeto específico, né, ele não existirá, que é o Acervo da Cultura Negra Congadeira no sul de Minas Gerais. Os demais funcionarão, né, o Arte e História Local, o SEDOC, o Dimensões e o Novas Mídias serão mantidos, o curso também, né, então essa é uma especificidade, mas a especificidade principal, né, como eu já tinha mencionado lá no começo, é a especificidade da curricularização, então, oficial, né, digamos assim, da extensão a partir do ano que vem, né, então, a partir de então, nós teremos que obrigatoriamente ter atividades de extensão, projetos e programas no curso, porque dessas atividades dependerá a integralização do currículo, né, para discentes que ingressarem a partir de 2023, né. Vou repetir, isso não quer dizer que vocês que aqui estão, né, que são das turmas até 2022, não devam, não precisem, não almejem integrar esses projetos e o programa, né? Muito pelo contrário, a ideia não é essa, mas a gente ainda vai avaliar, porque isso vai acontecer, digamos assim, né, com o carro andando, né, a gente ainda vai avaliar como é que efetivamente nós executaremos, né, como é que nós operacionalizaremos a extensão, considerando que nós teremos uma turma de potencialmente 40 discentes, ingressantes, e esses 40 e essas 40 discentes terão que, ao longo de 4 anos, é importante deixar isso claro, ao longo de 4 anos, atingir uma determinada carga horária de atividades de participação em projetos e programas de extensão, né? Então, é algo que a gente ainda vai também aprender a fazer, inclusive porque nós ainda estamos esperando alguns encaminhamentos da universidade para que a operacionalização dessas atividades seja feita de uma maneira mais direta, menos burocrática do que ela é feita hoje em dia, né? Haja vista que nós estamos, a partir de agora,
sendo obrigados e obrigadas a desenvolver atividades de extensão, porque essa questão da curricularização é uma obrigatoriedade, né? Então, concordemos ou não com ela, concordemos ou não com o modelo que foi definido e imposto, ela deve acontecer, né? Então, né, por força desse processo, haverá um estreitamento dos vínculos do programa dos projetos com a graduação, né? Isso é algo que a gente continua discutindo, né? Talvez nós tenhamos que pensar a partir de 2024, né? Porque para 2023 o programa já foi enviado, mas a partir de 2024 tenhamos que pensar na ampliação do número de projetos, né? Para, inclusive, permitir uma participação de um número maior de discentes, né? E, inevitavelmente, isso vai acontecer. A gente vai ter que pensar, por exemplo, nas características de atividades de extensão para discentes que não têm a disponibilidade de horários durante o dia, né, que moram fora de Alfenas, que trabalham, morando em Alfenas ou não trabalham o dia todo, né? Então, são desafios específicos que até o momento não tinham sido colocados porque não havia uma obrigatoriedade, uma imposição, e que a partir do ano que vem serão colocados, né? E que passam, né, como eu coloquei aqui também, por uma necessidade de retomada dos canais e das redes, né? Eu entendo, né? Para um conjunto de esclarecimentos mais detalhados sobre o que vai significar essa curricularização da extensão, né? Para orientações mais precisas, né? E para a gente não criar, isso é algo que me preocupa, né? Dois mundos, né? Um mundo de quem terá que participar da extensão por uma obrigação curricular e um outro mundo que fique desconectado de pessoas que vão participar da extensão porque se interessam, porque tem a ver com os projetos de pesquisa, com as intenções de ensino e de desenvolvimento, né, de atividades no curso, né? Então, tudo isso vai ser definido, delineado ao longo do ano que vem, que é um ano em que, mais uma vez, nós teremos a existência, né, do programa e dos projetos. Imaginamos, né, que eles existam, porque com essas questões orçamentárias sempre existe um receio de que as bolsas não estejam disponíveis, recursos não estejam disponíveis, mas imaginamos que eles existam, de novo, com limitações, porque o cronograma, de novo, já é um cronograma abreviado, né, então essas dificuldades vão reaparecer, né? Aí, se Elaine e Luiz quiserem falar um pouco, né? O Mário não está aqui, né? Então, só queria destacar, né, que, no caso específico do SEDOC, o Mário falou disso, inclusive, na atividade de ontem à noite. Não me lembro quem daqui estava presente ontem à noite também, mas o SEDOC é um problema sério, porque envolve, como ele é um órgão da instituição, né? Ele envolve outras questões que extrapolam, inclusive, as competências da Pró-Reitoria de Extensão, né? Então, inevitavelmente, o SEDOC, ele precisa mesmo, para ele funcionar da maneira adequada, ele precisa, de uma vez por todas, de uma destinação de recursos, de uma reforma, né, da criação de um espaço adequado para um centro de documentação, e isso ainda não existe. Então, o que o Mário tem feito, com a ajuda, né, de vocês, alunos e alunas, como a gente costuma dizer, é enxugar gelo, né? Então, ele está operacionalizando o melhor que ele pode, né, com as condições que ele pode, com bolsistas e voluntários do projeto de extensão, o que está disponível lá, né, sobretudo em termos de higienização, de acondicionamento dos documentos, né, mas como ele estava contando ontem, parte do projeto foi arrancar um quadro da parede que estava tomado por cupim, porque os cupins estavam comendo os documentos, né, então são situações extremas, né, que ainda precisam ser resolvidas, né, e que a gente espera que, mesmo com todas as dificuldades, a gente tenha um pouquinho mais de esperança para o ano que vem, né, que a gente espera que sejam, pelo menos, minimamente mitigadas essas dificuldades e os obstáculos sejam, em alguma medida, superados. Então, Luiz, fica à vontade, a palavra é sua.
Obrigado, Rafael. Bom dia, gente. Rafael, em primeiro lugar, obrigado, viu, pela apresentação que você fez do programa, dos projetos também. Eu ia, no momento em que depois que a Elaine apresentou das dificuldades do projeto dela, também falar um pouco das dificuldades que eu enfrentei esse ano, mas também já acenando para o ano que vem, né? O que eu espero para o ano que vem. Na verdade, sim, Rafael, esse ano eu fiquei um pouco desestimulado com a extensão, por uma série de razões, assim, inerentes à própria dinâmica imposta pela PROEX. Uma delas em relação ao tempo de execução dos projetos, né? O tempo de execução dos projetos ele foi encurtado por conta da pandemia, né? Salvo engano, lá em 2021, né, que teve essa redução de tempo, não foi? E foi uma redução muito significativa que, de um certo modo, tem dificultado a execução das atividades novas mídias. Esse ano, em particular, foi o mais difícil de todos, né? Você frisou lá no início que, né, desde 2014, né, o projeto existe. Olha, tudo que eu enfrentei desde que o projeto começou lá, com todas as dificuldades, esse ano foi o mais difícil por conta dessas situações que apareceram em função do calendário mais encurtado, dessa dificuldade de comunicação com a PROEX, né? Porque o projeto começou num quase recesso didático, tendo que selecionar bolsista, aí já teve recesso, o discente foi para casa, depois, quando voltou, problema de saúde, né, enfim, a gente está ainda, né, vamos lembrar ainda com uma pandemia, estou aqui isolado com Covid, né, então, teve muita situação, assim, que fez que o projeto praticamente não andasse. O Novas Mídias só andou porque ele atua em duas frentes, que é a produção dos contos e a manutenção do REMAD. A manutenção do REMAD praticamente não andou. Se o projeto fosse assentado só nessa atividade, ele seria extremamente mal sucedido, né? Teríamos andado só com a produção dos contos, né? Mesmo porque uma das bolsistas é quem está fazendo a ilustração do texto, né? E em relação à manutenção do REMAD, a dificuldade foi justamente em função desse tempo de execução mais curto, dessa dificuldade de operacionalizar as bolsas, e mesmo depois, uma outra dinâmica da PROEX que está me preocupando, que ela foi implementada por conta da pandemia e ainda não deixou de existir, é a burocracia em relação à cobrança da gente de dar informações sobre pagamento de bolsa. Os coordenadores de projeto praticamente estão fazendo o trabalho de técnicos administrativos da PROEX para indicar. Daqui um pouco eles vão passar a senha da conta bancária para a gente fazer o pagamento, né? Pelo menos, se for assim, pelo menos sai bolsa, né, Elaine? Mas a gente tem que dar tudo pronto. E isso não acontecia antes isso não acontecia antes da pandemia. A gente tinha um calendário mais coerente para a execução de um projeto de extensão. A gente informava uma única vez quem era bolsista e a pessoa recebia pela quantidade de tempo indicada. Agora a gente todo mês tem que ficar mandando relatório. Nem a PROEX sabe se é um relatório, se é um plano, se é algo para o mês seguinte, se é para prestar conta do que já fez. Então, assim, me parece que a PROEX não sabe o que está fazendo e a gente tem que lidar com uma situação extremamente difícil, né? Então, assim, Rafael, eu aproveitei para falar das dificuldades justamente para acenar o que eu espero para 2023. A minha esperança, eu estava bem desestimulado, eu confesso que eu só submeti os novas mídias por conta da curricularização. Não fosse a curricularização, talvez eu não fosse renovar o projeto, e também pelo vínculo que eu tenho com vocês e com o LHP, né? Não fosse esse vínculo também, talvez eu não renovaria. Por quê?
porque a ProEx está cansando a minha beleza, né? E é bom que esse registro público, porque é difícil trabalhar nessas condições. É o que a Elaine falou, olha, mesmo com todas as dificuldades, você mesmo falou do projeto do Mário, o Mário compra o material do bolso dele, gente, para poder trabalhar lá, daqui a pouco ele vai... A minha preocupação é que ele tire dinheiro do bolso dele para reformar o prédio lá da Unifal, entende? Porque lá não há mínimas condições de trabalho. Então, assim, nós estamos num cenário em que estamos sendo cada vez mais obrigados a trabalhar por nossa conta e a desembolsar dos nossos recursos para executar um projeto que leva o timbre da universidade e que, aliás, nós somos obrigados a colocar o carimbo da ProEx, porque isso está no edital. Tudo que a gente faz tem que ter o carimbo lá. Se a gente não fizer, a gente está incorrendo em falta, né? E que isso é passível de punição, inclusive, né? Então, é algo que me preocupa, né? Do tipo assim, trabalhem e coloquem o nosso nome, né? Porque, e a minha esperança era que em 2023 a gente tivesse mudanças, ajustes, melhoria, pelo menos um retorno ao que era antes da pandemia, né? Em termos de dinâmica e de administração da ProEx, mas para 2023 já se acenou um aumento do tempo de execução dos projetos, mas não muito grande, né? Por exemplo, esse ano foi de junho a dezembro, o ano que vem será de maio a dezembro, é isso? É isso mesmo. Então, quer dizer, mudou pouco, né? Antes a gente começava em março, no máximo abril, então a gente tinha muito mais tempo, né? Era 30 dias num projeto de extensão, a gente faz muita coisa, né? Então, talvez fosse necessário, como programa, a gente solicitar, né, um calendário mais factível, mesmo porque o mais difícil nessa universidade aconteceu, que foi o alinhamento do calendário acadêmico ao ano civil, quer dizer, algo que eu imaginei fosse ser o mais difícil, já aconteceu e a ProEx ainda não se ajustou, né, a essa, vamos colocar aspas aí, normalidade, né, de calendário, né, e me preocupa também, né, esse excesso de burocracia que sugere muitas vezes um controle da ProEx, não vou dizer controle, mas assim, uma preocupação técnica da ProEx em operacionalizar o pagamento das bolsas, mas assim, ela cobra da gente um cuidado de informar quem vai receber para não pagar, entende? E para sequer dar uma satisfação do tipo, ó, não pagamos, né? Então, eu acho que o mínimo que cabe é o cuidado, né? Como a Elaine falou, eles são servidores públicos, mas se eles partissem do princípio de que somos seres humanos, né? Já talvez fosse suficiente. E só, eu não sei porque que minha câmera sumiu, voltou. Mas eu não sei se só isso bastaria, né? Mas o fato é que, como o Rafael já frisou, tivemos que mandar fazer, né, um posicionamento como curso, pedindo uma melhoria na comunicação. O processo recebeu um despacho administrativo, mas ele está bloqueado para mim, ele tem acesso restrito. Então, eu cobrei da representação do ICHL lá na ProEx, qual foi a posição da ProEx em relação a ao nosso pedido, né? Então, eu não sei o que eles responderam para nós, né? Então, assim, o que está me preocupando para o ano que vem é o tempo de execução. Eu não sei se, continuando nessa dinâmica, o projeto pode ter algum tipo de sucesso. Porque eu digo isso porque a manutenção do REMAD, embora ontem na atividade eu deixei isso claro, o REMAD ele aparentemente é simples, mas não é, porque ele precisa, o bolsista particularmente, passar por uma capacitação, tem que aprender a mexer tem que ter o acesso ao servidor, então é uma capacitação que leva aí pelo menos 15 dias, às vezes um pouco mais. Depois tem que fazer a capacitação dos voluntários, né? Por exemplo, esse ano a gente começou a capacitação dos voluntários, aí o nosso bolsista saiu do projeto para ir para o residência, e aí não conseguimos achar nenhum outro bolsista, e os voluntários ficaram lá querendo trabalhar e sem gente para fazer capacitação, e aí acabou o tempo de execução do projeto, e aí elas ficaram
querendo trabalhar e eu querendo terminar o projeto, que nesse ponto praticamente não começou. Então, eu estou preocupado para o que efetivamente eu vou conseguir fazer para o ano que vem, né, se continuando com a situação que está colocada para esse ano, né, e me preocupa a curricularização da extensão, né, a forma como a gente vai operacionalizar a participação dos nossos alunos, pensando sobretudo naqueles que não moram em Alfenas, que pegam transporte, que só podem estar aqui de noite, como essas pessoas vão participar dos projetos de extensão. Então, eu acho que 2013 vai ser um ano fundamental para a gente sondar possíveis estratégias para se articular como programa para definir estratégias para 2024, né, eficientes no sentido de viabilizar a participação desses alunos, né, e mesmo aqueles que não moram fora, mas que moram em Alfenas, mas têm que trabalhar durante o dia e só podem se ligar às atividades do curso formalmente à noite, né? Então, essa é um cuidado que a gente vai ter que ter em 2023, né? Eu não estou falando que a gente tem que resolver isso para o ano que vem, porque isso é impossível, né? Mesmo porque a gente vai usar o ano de 2023 como experiência. Mas então, eu estou deixando aqui, na verdade, Rafael, uma sugestão, tá? Para que 2023 a gente comece, a partir da experiência em curso, sondar possíveis estratégias e definir, né, estratégias para 2024 para lidar com esse desafio que vem pela frente, né? Tá bom? Então é isso. Mas assim, olha, no geral, embora eu tenha feito esse desabafo aqui em relação ao REMAD, eu estou muito contente assim com os ganhos do Novas Mídias, porque mesmo com todas as dificuldades de 2020, 2021 e agora 2022, a gente tem conseguido trabalhar minimamente, né, mesmo com tantas dificuldades, né, e produzidos coisas bacanas, né, o nosso livrinho, nosso primeiro livrinho publicado foi muito, muito bem recebido pela comunidade acadêmica, particularmente aqui pelos colegas do ICHL, pelas colegas do curso de Letras e Pedagogia, por discentes da educação básica e professores da educação básica, né? O nosso livrinho foi utilizado em atividades em uma escola de educação básica aqui em Alfenas, e então, assim, isso já nos deixa satisfeitos, porque a gente sabe que mesmo com todos os desafios, algumas sementinhas a gente vai conseguindo fazer germinar, né? E por isso eu só tenho que agradecer o apoio de vocês todos, né? E o projeto de extensão a gente não faz sozinho, né? O apoio, particularmente dos alunos, é fundamental, né? E o apoio técnico também, muitas vezes, que o Rafael nos dá, né? De fazer esse meio de campo com a ProEx, né? É fundamental. Então, deixo aqui também meu agradecimento ao Rafael. E a Elaine, uma parceira de longa data que está sempre disposta a fazer o que for possível para a gente encarar desafios juntos, né? A Elaine é aquela que sempre compra a boa briga, né? Então, por isso também deixo o meu agradecimento a ela e aos colegas que não estão aqui, mas que também são grandes parceiros nesse programa. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Rafael. Imagina, Luiz. Lembrando só que o Mário só não reformou a sala lá ainda porque o prédio é tombado pelo patrimônio histórico, porque senão eu tenho certeza que ele já teria feito, já teria resolvido a situação. Elaine. Pois é, né? Esse negócio de colocar dinheiro do bolso não deveria, mas parece que é coisa de professor, né? Não deveria, porque... Né? Mas, enfim, não vamos entrar nessa agora, não. Eu agradeço o reconhecimento, Luiz, e também sem o grupo a gente não faz, né? Vocês sabem que o coletivo, para mim, é o mais importante. No final das contas, é isso. Não dá para fazer nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. E aí, eu queria dizer de uma discordância
que eu tenho, que eu acho o seguinte, eu acho que não mudou nada do calendário de 2022 para 2023, no sentido que os projetos, se vocês forem no edital, vocês vão ver, né? A gente pode começar em março, né? O resultado parcial, acho que é agora 12 de dezembro, né? A gente pode começar em março, terminar. A gente tem um ano inteiro, né? Diferente desse ano que o edital saiu em 2022, para 2023 o edital também saiu em 22, né? Então, a única diferença é essa. Por quê? Porque a atribuição de bolsas, ela caiu de 10 meses para 7. Então, após pandemia, algumas coisas, né, não só aqui, mas nesse país, passaram a ser normalizadas. Então, isso me preocupa, porque a gente perdeu 3 meses de recursos, né? E esses 3 meses de recursos referentes à pré-pandemia, né, parece que está sendo institucionalizado. Isso aí, então, para mim, não tem muita mudança no calendário, porque se a gente quiser, a gente pode passar 10 meses fazendo o projeto, só que sem recurso, desses 10 meses, 3 meses. Então, na prática, Luiz, é a mesma coisa desse ano. É a mesma coisa desse ano. Nós vamos começar em maio, né, e colocamos, né, na nossa proposta, vamos ver qual que é a resposta. Mas isso é preocupante com a curricularização dessa retirada de recursos, assim, ao longo dos anos. E eu gostaria de deixar isso registrado neste momento, 9 de dezembro, dia que a seleção brasileira entrará em campo pelas quartas de final, ou pelas quartas de final da Copa do Mundo, que nós já perdemos 3 meses de financiamento dos projetos de extensão na Unifal. Então, já tem, né, uma perda, e ela não vai. E esse ano, né, no edital para 2022, tinham 7 meses que depois, na prática, se tornaram 5 meses. Então, o edital é basicamente parecido com o edital, agora para 2023, com o edital de 2022. Vamos ver se, pelo menos, os 7 meses se mantêm. Aí, o que aconteceu nesse meio do caminho? A gente tinha 7 meses prometidos no edital, na efetivação das bolsas, né, da implantação deste ano, dos projetos e programas, falaram para a gente que não tinha recurso, que só para 5 meses. E aí, no decorrer, apareceram os outros 2 meses de bolsa, e foi aí que alguns projetos conseguiram chamar outros alunos. Então, a gente vai ter que brigar para que isso não vai sendo encurtado ao longo dos anos, e com a curricularização, já que temos que fazer, não temos recurso nenhum, né? E quando eu falo em recurso, financiamento, eu estou falando de bolsa, e não é isso, né? Não é só a bolsa que se mantém, né? Mas todo mundo sabe disso, mas é bom registrar, né? Eu estou aqui para registrar tudo isso, né? Somos da Sociedade da Escrita, a gente precisa registrar na escrita e agora no audiovisual, né? Para não perdermos essa memória. Então, é isso. Mas eu discordei, Luiz, mas eu não queria discordar de você, não, porque isso é péssimo, né? Mas, enfim, e aí, para pensar o 2023, eu queria explicar, então, né, por conta dos projetos coordenados por Lívia e por mim, que são o acervo e o Dimensões, né, nós resolvemos manter o Dimensões, porque na prática, o Dimensões e o projeto Acervo Congadeiro, eles se complementam, né, é uma forma também de captar mais financiamento, quando a gente propõe mais projetos, né, desenvolve textos, envia propostas, é exatamente para isso, para também ter mais bolsistas, mas ter mais bolsistas não é para ter mão de obra, é para que a gente consiga atrair mais alunos, né, e não só por conta do dinheiro, mas que o dinheiro da bolsa, que é difícil de cair, mas ainda assim ele contribui. Então, a gente tem outro projeto, né, são 3 projetos coordenados pela Lívia e por mim, um outro é articulado ao programa do NEABI, né, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Unifal.
Então, esses 3 projetos, eles basicamente tratam de algumas questões, e a gente apresentou as especificidades de cada um deles. Então, essa é uma estratégia também de captação de recursos, e que a gente vai tentar fazer, mas como a gente, Liv e eu, né, assumimos coordenação, no caso dela, do Residência, e eu do PIBID, ficaria muita coisa para fazer, então nós decidimos deixar um projeto no NHP e outro projeto no NEABI, para que a gente pudesse dar conta de maneira mais saudável também para a nossa vida, porque tudo isso requer administração, né? Infelizmente, a gente, para o ano de 2023, e também por questões pessoais, a gente não vai submeter o acervo, mas ele vai continuar, o acervo está dentro do Dimensões, e quem sabe para os próximos anos a gente volta com a outra proposta, né? E aí, eu quero falar um pouco também da curricularização da extensão, né? Os projetos, quando a gente se reuniu para fazer, né, para conversarmos sobre a nova proposta do LHP, para os projetos do LHP, eu até mandei um e-mail para os professores, coordenadores, o Rafael, para todos os que estão envolvidos, né, dos professores, e disse que, para eles avaliarem se eles gostariam que eu submetesse o Dimensões via LHP, ou se eles preferiam que eu submetesse fora, né, porque existe essa possibilidade de submissão do projeto. Por quê? Porque eu não queria, de forma nenhuma, prejudicar o LHP, porque eu disse, na época, que se continuássemos tendo esses problemas, eu iria finalizar o projeto junto à PROEX, e eu ainda continuo com esse propósito. Então, o que eu quero dizer quando eu falo isso, eu não quero dizer que os projetos terminarão, eu quero dizer que eles não levarão mais a etiqueta, a tarja, ou o que vocês quiserem, a identidade visual PROEX, porque é só isso, né, que realmente depois, no final das contas, é o que está sendo, como bem explicou o Saber, né, que é essa questão de que a gente tem que se referir a PROEX, então, quando está fazendo as coisas, enfim. Então, vamos ver o ano que vem, mas esse cenário mudou um pouco, né, com o resultado das eleições. E aí, eu gostaria, né, que o Isaac e a Vitória, se vocês puderem apresentar comigo, né, se quiserem podem até ligar a câmera, falar de uma outra proposta, que ela tem como referência, né, os GTs da época do ensino remoto, né, dos períodos de ensino remoto 1 e 2, que é a produção de conhecimento relacionada às narrativas gráficas, né? A gente tinha um GT, o GT5, na época, que fazia um trabalho de análise de HQs, mangás, literatura, o que mais? Era isso, né? Vão me ajudando, minha cabeça de Covid, ela precisa de ajuda. Então, pós-Covid, melhor dizendo. Então, a gente vai fazer, né, a gente fez uma proposta, vamos ver se ela vai ser aprovada, junto com o programa. Essa proposta vai ser chamada Ciclo de Debates Resistindo nas Narrativas. Resistindo nas Narrativas é o título da conta do Instagram, que foi produzido nesse GT5, né, nesse grupo de trabalho. A Vitória colocou aí o link, por favor, entrem lá. A gente não postou mais, mas já tem muito conteúdo para vocês verem lá. Quem gosta muito de literatura, principalmente de HQs e de diversas origens, né, e em específico os mangás, vocês vão ter material lá. Então, a ideia, tanto nesse caso, né, quem está encabeçando isso é a Vitória, o Isaac e o André, que era da turma 2018 e hoje é mestrando sob minha orientação no programa de pós-graduação em História Ibérica, que ainda continua trabalhando com narrativa gráfica. Então, a ideia surgiu deles, né, de continuar a fazer esse trabalho,
e eles, de fato, em 2022, montaram um grupo de estudos que se reuniu algumas vezes, né? E aí a proposta deles para o ano de 2023. Vitória, Isaac, se vocês quiserem falar, apresentar a proposta, né? Fiquem à vontade. A gente tem alguns minutinhos, né, o Rafael? Pode ir. Bom, estão me ouvindo? Sim. Bom dia, gente. Então, como a Elaine disse, essa proposta tem sido abarcada a partir do que a gente fez no GT, e que pessoalmente me trouxe muito interesse nessa área, é até uma das coisas que eu pesquiso. Então, a gente está tentando analisar as narrativas gráficas metodologicamente como fontes e vincular isso ao conceito de resistências com X, elaborado pelo Viveiro de Castro. Então, além disso, a gente busca compreender as relações entre o ensino e a pesquisa ao analisar essas narrativas gráficas, e uma das formas da gente divulgar esse conhecimento histórico vai ser a partir do Instagram. A gente já fez algumas postagens pensando sobre isso, e durante o GT também escrevemos um artigo, né, refletindo como vincular esse conceito de resistências com X e a análise dessas narrativas gráficas e literárias, e também o uso do Instagram. Então, a gente tenta contribuir com propostas para o uso desses recursos no ensino de história, que também vai ajudar muito a pensar as nossas pesquisas, né, pessoais, tanto minha, do Isaac, do André, porque é algo que interessa a gente. Então, a gente busca parcerias para pensar coletivamente isso, tanto com os discentes da graduação, da pós, e também com os alunos da educação básica. Eu acho que é isso, se o Isaac quiser acrescentar alguma coisa. Tá dando para ouvir? Sim. Então, além de, complementando isso que a Vitória falou, a gente, por que surge, né, esse projeto? Ele vem da demanda dos estudantes, né? É muito fundamental a gente pautar isso, porque é uma demanda que vem dos alunos, então, assim, já de um interesse que a gente tem que... Claro, os professores levam em conta os nossos interesses, mas esse projeto, ele é uma prova viva disso. Sem o interesse, sem a demanda inicial dos alunos, ele não surgiria. Além disso, gostaria de falar da interdisciplinariedade, porque ele é um projeto do curso de História, né? Mas ele vai trabalhar com linguagem, com arte, comunicação, as redes sociais, né? Porque tem o Instagram também, né? Então, ele vai dialogar entre várias coisas, e a gente pretende, né, dar conta de tudo, trazendo todo esse embasamento teórico historiográfico, né? E, além disso, também da indissociabilidade, que é o quê? A gente está prevendo não só alunos do curso, assim, da faculdade. A gente gostaria, assim, que não só da graduação e da pós, né? Mas a gente gostaria também de trazer essas discussões para docentes e discentes da educação básica. Então, a gente pretende, né, abrir para o público vir também trabalhar junto com a gente. Então, não é só um projeto que vai ficar ali num grupinho tal. A gente quer levar isso para o público e trabalhar com as demandas deles também. E além disso, né, tem toda a questão do impacto social, né? Que a gente vai trabalhar, vamos trabalhar com várias questões, né? Porque narrativas gráficas vai englobar muitas questões, mas a gente quer trazer principalmente a ideia
da educação antirracista também, né? Então, a gente vai trabalhar com narrativas africanas, narrativas brasileiras que também trabalham isso, e outras questões, né? Mas essa é a, como posso dizer assim, aqui que eu quis falar agora, né? Quis levantar agora. E eu acho que é isso. É bom lembrar que, assim, a Elaine ajudou a gente a fazer o projeto, e o projeto foi feito por mim, pela Vitória e pelo André, né? O André não está aqui, mas a gente pretende também trabalhar junto com outras pessoas que quiserem também ajudar a gente a elaborar, ajudar a gente trazendo sugestões enfim, né? E eu acho que é isso, né? Só mais uma coisa que eu gostaria de falar é que o cronograma que a gente elaborou visa discutir e analisar, né, narrativas gráficas africanas, narrativas estadunidenses, as narrativas gráficas asiáticas, os mangás e os manhwas, e também como usar essas narrativas dentro de todas as suas potencialidades, todas não, né, dentro das suas potencialidades no ensino. Então, e também analisar elas metodologicamente a partir de autores como o Eisner, o Grouchin, entre outros. É isso. Pode falar. A gente quer trazer a teoria, não ficar só na análise superficial das narrativas, né? Tem que trazer a teoria e a metodologia por trás, né? Tudo bem, então? Então, como o Isaac e a Vitória apresentaram, a gente vai continuar com esse trabalho iniciado em 2020, né? E que não parou desde lá, né? Tanto que o André está fazendo a pós-graduação também com a fonte principal dele é uma HQ a respeito do processo de libertação, né, de luta pela libertação da Guiné-Bissau. Então, ele utiliza, né, para fazer esse trabalho, uma HQ como a maior referência, né, no caso da pesquisa de pós. E aí vocês estão convidados, né? Nós decidimos chamar ciclo de debates para poder fazer como evento e abrir ao público, e chamar um público. Né? E aí eu gostaria rapidamente de dizer que foi uma demanda deles, né? Dos alunos. O texto foi escrito por eles, né? Eu apresentei o que precisa, né? Porque a gente tem a plataforma lá no CAEX, e lá tem alguns campos que a gente precisa completar, né? A gente precisa redigir para fazer a proposta. Então, as diretrizes da extensão, que tanto a Vitória e o Isaac falaram, né? A indissociabilidade, que o Rafael apresentou no início. Então, tudo isso fez com que eles tivessem que redigir, né, o texto, então o texto é deles. É claro que a proposta fui eu que submeti, né, eu sou responsável, mas a ideia aqui é começar, isso que o Luiz falou, né, começar a fazer vamos dizer, os testes, né, como é que a gente vai fazer essa curricularização da extensão. Uma das formas de fazer isso é incentivar os próprios alunos criarem suas propostas. E o Laboratório de História Pública, né, o LHP, ele é propício para acolher essas propostas dos alunos. Claro que sempre vai vir no nome de um professor, né, mas porque a responsabilidade é nossa, né, nessa relação institucional, mas neste caso específico, toda essa proposta vai ser desenvolvida por eles, sob minha orientação, mas, de fato, quem vai fazer são eles, né? Então, esses encontros, né, do ciclo de debates, são encontros que eles vão organizar, que eles vão programar junto com o público, né, vão chamar. A vantagem deles, como a equipe executora, é que tanto o Vitória quanto o Isaac estão no residência pedagógica, então eles vão ter essa relação direta, né, com esse público escolar.
e isso também se refere ao André, porque o trabalho, né, do PPGHI nesse sentido também, né, visando a proposta de criação de objeto de aprendizagem. Então, o André também tem que se articular com o ensino e com as escolas. Então, essa é uma forma de fazer articular graduação, pós-graduação, pesquisa, ensino, extensão, e também testar a curricularização da extensão com as propostas dos alunos. Então, os alunos vão criar suas propostas e dentro do laboratório de História Pública, do LHP, eu acredito que é possível acolher essas propostas. Então, o ano que vem vai ser o nossa primeira experiência, né? E aí é claro que ano que vem nós estaremos aqui para dizer como foi, né? O que foi que nós conseguimos. Logicamente que nenhum deles vai ter bolsa. Esse, logicamente, é triste dizer, né? Porque o ciclo de debate ele não é um projeto, ele é um outro tipo de ação de extensão, né? É evento. Então, a gente não vai ter a bolsa, mas no caso do Isaac e da Vitória, eles estão como bolsistas do Residência Pedagógica. Então, a gente vai poder articular também com os programas, né, PIBID de residência. E aí, para finalizar, nesse sentido, que eu estava falando, né, da continuação dos projetos. No caso do PIBID, ele vai trabalhar também com as dimensões africanas das tradições orais no sul de Minas. E, no caso específico do PIBID, essas tradições orais na escola, né? Então, a gente está desenvolvendo os primeiros estudos, né? Os PIBIdianos. E aí, a minha ideia para captar recursos é fazer, aí já digo ao coordenador do curso de História, que é o Luiz, né? E ao coordenador da pós-graduação de História Ibérica, que é o Rafael, que uma das soluções que eu encontrei para conseguir movimentar, né, todo esse pessoal aí é a criação de uma disciplina optativa para o ano que vem, que funcionará no horário do PIBID. Então, eu vou solicitar aos PIBIdianos que se inscrevam, que se matriculem nessa disciplina, porque nessa disciplina eu vou solicitar viagem de campo, via Prograde. Então, essa foi a forma que eu encontrei de obter transporte para fazer esses trabalhos, né, junto às comunidades negras e escolares do sul de Minas. Então, vai ter uma proposta, provavelmente vai chamar Dimensões Africanas das Tradições Orais Sul-Mineiras, alguma coisa assim, que eu estou pensando, e vai ser articulado ao PIBID, né? Então, vai entrar como disciplina no horário das 14 às 16, às quintas-feiras. Sei que não é o horário para os alunos, de forma geral, mas é o horário do PIBID, é o horário de funcionamento do PIBID, para que eu possa captar financiamento de transporte para levar o pessoal para... Né, porque aí a Prograde, como registro de viagem, né, de trabalho de campo, de viagem, né, da graduação, eles são... à medida que são aprovados, né, aprovadas as disciplinas, eles são obrigados a buscar, né, o transporte. Então, eu deixo essa ideia aqui, viu, Luiz? Articular com a graduação, mas não para ter mais uma disciplina, porque a gente não dá conta, mas articular dentro da atividade que a gente está fazendo, né? Então, assim que abrirem as propostas de disciplinas optativas, eu vou colocar. Nem os PIBIdianos que estão aqui não estão sabendo disso. Isso é uma coisa, é algo que eu vou falar com eles semana que vem, né? Na reunião da semana que vem. Mas é isso. Eu acho que é isso, né? Muitas ideias, mas vamos ver como que a gente... É spoiler, André. Vocês estão com spoiler. Quem está aqui tem spoiler. Acordou cedo, tem spoiler. Obrigada, gente. Obrigada, Rafael. Imagina, Elaine, eu que agradeço. É isso, né? A gente vai tentando, como vocês viram, né? As dificuldades existem, né? Os problemas existem. Eles foram muito bem diagnosticados aqui ao longo da nossa conversa. Essa questão da curricularização da extensão, ela impõe que a ProEx
modifique a sua atuação, porque senão não vai ser possível a gente continuar com isso por muito tempo, né? Com projetos que tem uma extensão reduzida, como disse o Luiz, com corte de bolsas, né? Que vai sendo naturalizado, como disse a Elaine. Então, não dá, né? A gente não pode assumir uma atividade a mais por imposição, porque, como nós já discutimos no colegiado do curso de História, quem tem a obrigação de ofertar a extensão é a universidade, e não os cursos. Então, o modelo de curricularização já transferiu para os cursos e para os e as docentes uma incumbência, uma obrigatoriedade que, originalmente, né, pelo que a lei estipula, é da universidade. Então, a universidade está repassando, né, terceirizando mais uma vez, essa responsabilidade, só que sem oferecer as condições adequadas para o desenvolvimento dessas atividades, e por conta disso a gente acaba tendo que encontrar essas alternativas, como essa que a Elaine acabou de mencionar, né, criar a disciplina de graduação, porque na disciplina de graduação talvez seja mais fácil, não tão fácil assim, né, também, mas talvez seja um pouco mais fácil encontrar esses recursos para viagem de campo, do que via para a reitoria de extensão. A gente vai tentando buscar as alternativas enquanto ainda estamos distantes do modelo ideal, muito distantes, né, do modelo ideal de execução dessas atividades, que é o que a gente espera que consiga construir em melhores parâmetros a partir do ano que vem, né? Sabemos que nem tudo vai ser uma maravilha, mas a gente espera pelo menos ter um pouco de esperança de que algumas coisas mudem a partir do ano que vem, né? Só que não adianta mudar apenas no âmbito macro, né? Elas precisam mudar também na gestão dessas políticas na universidade, e isso depende das pessoas na universidade que administram as pró-reitorias, né, e os setores que cuidam, né, dessas políticas. Bom, gente, eu queria agradecer muito a presença de todos e todas que estão aqui, né, que, pelo que eu estou vendo aqui, são pessoas que já estiveram envolvidas, né, de alguma maneira com os projetos, quem ainda não esteve, né, as oportunidades estão aí para o ano que vem e para os outros, né. Essa proposta, né, da Elaine, ela faz todo sentido em relação ao que se demanda, né, para a curricularização da extensão, ou seja, que os projetos surjam efetivamente das demandas, sejam redigidos por vocês, né, como são também os projetos de iniciação científica. Então, já que temos um laboratório, que ele seja mesmo um laboratório, né, para experiências, para testes, enfim, que eu tenho certeza que vão funcionar muito bem, né. Eu colei aqui no chat, vou compartilhar com vocês um link para vocês acessarem as produções bibliográficas principais que derivaram do LHP, né? Esse drive está no drive institucional, vocês só vão conseguir acessar com os e-mails institucionais, né? São os 2 livros que eu mencionei, artigos, enfim, né? Com a participação e a coordenação de vários e várias, né? Discentes, docentes, enfim. E queria deixar também aqui, para quem não conhece, né? O link para acesso ao canal do YouTube do LHP, né, para vocês se inscreverem lá, acompanharem as atualizações, depois esses vídeos, né, estarão lá, né, entre outros que já estão lá. Então, muito obrigado a todos e a todas, um bom resto de sexta-feira para vocês, e lembrando que hoje, a partir das 8h30, lá no auditório Leão de Faria, nós teremos a conferência da professora Lívia Gonçalves Magalhães, da Federal Fluminense, encerrando a Semana de História, né? Então, apareçam, né? E nos vemos mais tarde, então. Obrigado, Luiz, Elaine, pessoal. Um abraço. Obrigado, gente. Um abraço. Até de noite. Rafael, você me dá um minutinho? Claro. Tá joia.